dias corremos atrás de sonhos, resultados, respostas, em busca de um futuro melhor. E mesmo assim, algo dentro de nós continua perguntando: é só isso? Durante muito tempo pensamos que a vida espiritual era uma tentativa de alcançar o céu, subir mais alto, chegar mais longe, de encontrar Deus em algum lugar distante. Mas talvez tenhamos entendido errado. Não fomos chamados para invadir o céu. Fomos chamados para viver de tal forma que o céu invada nossa alma. Porque a transformação que Deus deseja fazer no mundo começa dentro de nós. Sim, agora sim. Obrigado, Mateus. Queridos, nós estamos aí seguindo firmes na nossa série de mensagens. A gente termina essa série de mensagens no primeiro domingo de setembro e vamos para a próxima série e já estamos preparando a próxima série. Mas vamos seguindo aqui e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João no capítulo 15. Enquanto você abre a Bíblia, que bom, Davi, ter você aqui, a Sara matando saudade, sejam bem-vindos. Elias e Kelly, obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Gostoso a gente receber amigos, né, e matar saudade de pessoas. Mas vamos lá, João capítulo 15, quero ler com vocês os primeiros 9 versículos. E vamos juntos. Você sabe, esse ano nós adotamos a versão, a nova Almeida atualizada, então esta é a versão que eu tenho nas mãos e você pode acompanhar aí. O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecerem na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão quem são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, a alma que permanece. Então, este é o verbo desse trecho. Nesse trecho que nós acabamos de ler, Jesus repete 10 vezes esse verbo. Ou seja, a mensagem é permanecer. Mas para nós entendermos a mensagem e o que significa permanecer, eu quero começar conversando com vocês, por que será que Jesus Cristo, ele vai usar a videira como analogia para poder explicar o sentimento de permanecer? Por que ele não usou outra analogia? Porque ele foi para a agricultura e porque ele pensou logo na ideia da videira. Quando nós então olhamos para esse texto e olhamos para a história bíblica, nós precisamos entender que a videira é uma referência ao povo de Israel. Quando o texto bíblico fala de videira, ele não está falando, da agricultura, ele está falando do povo de Israel. E o povo de Israel falhou como videira. O povo de Israel não fez o que deveria ter feito, não agiu como deveria ter agido. E aí nós temos 2 textos que são importantes para nós percebermos como o povo de Israel falhou. O primeiro está lá em Isaías, eu quero que você leia comigo, Isaías capítulo 5. E quando a gente olha para esse texto, a gente então vê esta verdade que Deus está falando. Isaías capítulo 5, versículos 2 e 7.
Isaías capítulo 5, versículos 2 e 7. Olha o que o texto bíblico fala. Ele cavou a terra, se referindo a Deus. Tirou as pedras, se referindo a Deus. E plantou as melhores mudas de videira no meio da vinha, falando de Israel. Ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele, o Eterno, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Israel, então, começou a ser visto por Deus, e o profeta Isaías vai profetizar nesse sentido, como um povo que estava desviando-se do caminho, como um povo que estava relutante a se submeter a Deus, como um povo que estava relutante em ser submisso a Deus. E aí veja o que o versículo 7 diz. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E olha o que o texto bíblico continua dizendo. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Já pensou, você já imaginou olhar um jardim lindo, um jardim bem cuidado, um jardim florido, e Deus olhar para esse jardim e nos encontrar nesse jardim e dizer: você é a minha flor preferida. Qual é a sua flor preferida? Uma orquídea? Você gosta de orquídea? Você tem as suas coleções de orquídea? Você é a orquídea de Deus. Israel era para ser a orquídea de Deus. Mas olha o que o texto bíblico diz. Este esperava retidão. Porque eram uvas bravas. Por que Israel se tornou uvas bravas? Porque Deus esperava retidão. Mas Israel ofereceu o quê? Opressão. Deus esperava justiça. Mas Israel ofereceu o quê? Mas eis aí clamor por causa da injustiça. Deus esperava justiça e recebeu injustiça. Quando nós olhamos para isso, então, o texto bíblico nos lembra que a vinha de que Jesus está falando é Israel. Veja comigo Salmo 80, só para nós fecharmos esse tema e já passarmos para o seguinte. Veja comigo Salmo 80, versículo 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Haviam homens tementes, haviam homens que se arrependiam, haviam homens que estavam com saudade do cuidado, da proteção de Deus. Por isso ele diz: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê esta vinha, visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortalecestes. E aí vem Jesus então, pregando no primeiro século, falando com os judeus que tinha essa cultura e que sabia claramente o que significava vinha para um judeu. E agora vem Jesus e diz: eu sou a videira verdadeira. Não que Israel fosse a videira falsa, mas Israel não alcançou os planos, os objetivos que Deus tinha para ele. Israel falhou. Como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a videira verdadeira, eu não vou falhar. Em mim vocês não vão conseguir encontrar falha e vocês não vão conseguir falhar quando vocês permanecerem em mim. Eu fico preocupado que muitas vezes nós gostamos de estar na vinha, mas não permanecemos na videira. Não adianta estarmos na vinha, não adianta estarmos servindo na vinha, não adianta estarmos buscando relacionamento na vinha, se nós não permanecermos na videira. E na manhã de hoje nós queremos então mostrar isso para a igreja, que a sua alma até se satisfaz estando no meio da vinha. A sua alma até se alegra estar no meio da vinha. Nós precisamos da vinha. Mas o que de fato faz toda a diferença nas nossas vidas é quando nós permanecemos na videira. E permanecer é não sair dali. Permanecer é um processo que é oferecido, é um processo que está sendo sugerido para nós. Permanecer, então, não é estar simplesmente perto. Permanecer é caminhar com,
é andar junto, permanecer é não desistir, permanecer é insistir. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Será que a vinha só tem te trazido para mais perto de Jesus? Ou você está na vinha porque tem permanecido em Jesus? Você só está mais perto de Jesus? Ou você tem permanecido em Jesus? E quando nós pensamos então em permanecer, volto a dizer, Deus está nos convidando a viver um processo. Deus, Ele ama processos. Porque processo exige de nós disciplina. Processo exige de nós persistência. Processo exige de nós consistência. E quando nós olhamos então para esse texto tão lindo que Jesus escreveu, ou que João transcreve do coração do Pai, e que são palavras literais de Jesus, então, quando nós permanecemos na videira, nós estamos recebendo da fonte transformação. Quem permanece na videira recebe fonte, ou recebe da fonte transformação. A videira é uma fonte de transformação. Veja comigo o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 4 já nos aponta que eu, como ramo, não posso dar fruto. Eu não tenho poder de produzir fruto. O ramo por si só não tem esse poder. Ele só produz fruto se ele estiver ligado à videira. E é interessante porque o ramo da videira é um dos mais frágeis que tem na agricultura. Com o ramo da videira você não pode fazer um móvel, não tem serventia, né, para a construção de um móvel. Com o ramo da videira, você não pode construir nada. O ramo da videira, a única coisa que pode ajudar é no combustível. Ele é queimado. O ramo da videira, quando seca, não serve para mais nada. É queimar e jogar fora. Ele não produz fruto. E quando nós olhamos para esse texto, talvez a grande pergunta é: pastor, que fruto é esse? Talvez esteja se referindo, o texto bíblico não deixa claro, mas quando nós olhamos para o contexto bíblico, talvez esteja se referindo, por exemplo, ao fruto do Espírito. Quando Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Nós, se não estivermos permanecendo em Cristo, não vamos conseguir desenvolver alegria, bondade, misericórdia, fidelidade, domínio próprio, paz. Não vamos. Porque eu sou um ramo frágil. Eu não consigo produzir fruto. Mas quando nós olhamos também para esse texto e pensamos no fruto ao qual esse texto está se referindo, nós também estamos falando a respeito do caráter de Cristo. Se eu sou um cristão que quero reproduzir Cristo na sociedade, eu não consigo reproduzir Cristo na sociedade pelo meu esforço próprio, pela minha motivação, pelo meu empenho. É ligado à videira, é ela, a videira quem vai reproduzir o caráter de Cristo na minha vida para que eu possa evidenciá-lo no meu dia a dia. Então, os frutos que esse texto está se referindo, é o caráter de Cristo na vida de um cristão. E aí eu fico pensando que muitas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de frutificar porque estamos procurando mais intensidade do que regularidade. Esses dias aí, todo mês de julho, eu faço o meu check-up anual. Vai lá no cardiologista, faz os exames, vai nos médicos, faz os exames. E eu fiz o meu exame de sangue. E percebi que eu estava com 18 de vitamina D. Não tinha nada de vitamina D no meu corpo. Por isso, muitas vezes, um estado mais de sonolência, e que eu estava combatendo esse estado de sonolência e não entendia por quê. Aí eu fui entender. Não tinha vitamina D no meu corpo. E aí nós estamos vivendo em que época, igreja? Época da suplementação. E aí o que o médico diz? Você precisa suplementar vitamina D. Porque vocês sabem que sol não ajuda na vitamina D se ele não pegar mais de 80% do seu corpo.
Então, se toma sol na mão, não dá vitamina D. Se toma sol no rosto, não dá vitamina D. Então, tem que suplementar. E aí ela falou assim, só que você vai ter que suplementar com uma bomba. Você vai ter que tomar 50 unidades de vitamina D por semana. E aí estou eu lá. 1 mês de tratamento, já estou me sentindo melhor. Então, 50 unidades de vitamina D para suplementar uma necessidade do meu corpo. E eu fico pensando que muitas vezes nós estamos fazendo com a vida cristã exatamente isso. A gente vem para a videira no domingo. A gente recebe uma suplementação poderosa. Mas a gente não trabalha na semana na manutenção desta bomba, dessa suplementação que a gente recebe. E eu já cheguei numa idade que eu já não consigo mais viver sem suplemento, né? Então agora é vitamina B, tem que suplementar, é vitamina D, tem que suplementar, é proteína, tem que suplementar. E aí então agora estou tomando a bomba de 50, mas já comprei a manutenção. Então eu tomo uma vez por semana a bomba de 50 unidades de vitamina D e diariamente uma cápsula de 2 unidades de vitamina D. E aí eu vou fazendo a manutenção. E aí eu fico imaginando que muitas vezes você faz da videira a sua bomba de vitamina D. Mas não é isso que Deus quer de você. Você precisa estar diariamente cuidando da sua vida espiritual. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando o texto bíblico diz que permanecer produz fruto, o que o texto bíblico está querendo sugerir é, diariamente eu preciso ter um contato com Deus. Diariamente eu preciso ter intimidade com Deus. Diariamente eu preciso receber o que Ele tem para mim. Diariamente eu preciso ouvir a sua voz. E aí, nessa busca por uma vida mais saudável, eu comecei a fazer atividade física. Quebrei a preguiça da atividade física e fui para a academia. O prédio tem uma boa academia, não gasto dinheiro, vou usar os equipamentos. E aí, meu irmão é professor de educação física, ele falou assim, para você, Fernando, que está ficando velho, irmão pode falar isso, né? Seus músculos já estão ficando frágil, mole. Irmão pode falar isso. Você não tem que fazer treino de intensidade. Você tem que fazer treino de repetição para fortalecer os seus músculos. Permanecer em Cristo não é fazer treino de intensidade. Permanecer em Cristo é fazer treino de repetição. O que eu quero dizer com isso? Teve uma época da minha vida em que eu queria recuperar o tempo perdido da minha leitura bíblica. Falei assim, eu preciso recuperar o tempo perdido. E aí o que eu fazia? Lia muitos textos bíblicos num mesmo dia. Engolia a palavra de Deus, mas não digeria os princípios dessa palavra. Engolia a palavra de Deus, mas não aplicava essa palavra na minha vida. E aí eu percebi que a leitura não estava servindo para nada. Porque Deus não queria que eu recuperasse o tempo e fizesse um treino de intensidade, que eu fizesse uma leitura de intensidade para recuperar um tempo perdido. Deus me chamou para o processo. Deus me chamou, filho, é todo dia um pouquinho. E deixe que eu ministre ao seu coração todo dia um pouquinho. E aí eu comecei a ler o livro de Provérbios anos atrás. E eu ficava encucado com o livro de Provérbios, porque são tanta informação, né, em cada capítulo de Provérbios. Eu falei, o que eu faço com tudo isso? E aí, enquanto eu estava lendo, num determinado momento da história da minha vida, Deus falou claramente comigo. Então, você acabou de ler esse capítulo de Provérbios? Qual provérbio você vai digerir este dia e esta semana? E aí eu percebi que eu não deveria mais ler um Provérbios por dia, porque muitas vezes nós somos orientados a isso, né? Provérbios tem 31 capítulos, leia um por dia, e em um mês você vai ler o livro de Provérbios e faça isso sempre. E não estava agregando transformação para a minha vida. E aí eu comecei a fazer o quê? Leio um capítulo de Provérbios, vejo qual provérbios que Deus está falando comigo naquele momento e passo a semana inteira meditando naquele provérbios. A leitura ficou mais lenta? Sim. Demora mais para acabar o livro de Provérbios? Sim.
Mas aí eu começo a experimentar transformação, porque eu estou permanecendo em Cristo. Aí eu começo a buscar transformação. E aí você sabe, você começa a treinar, você quer fortalecer o músculo, você precisa suplementar com o quê? Proteína. Proteína. Você precisa suplementar com proteína. E aí eu fui e comprei o whey, porque eu preciso suplementar com proteína. E aí você pega aquele pó, coloca na água, chacoalha e toma aquela água suja. Mas é proteína. Você está tomando proteína. E aí comecei a tomar proteína 2 vezes por dia. Aí para melhorar um pouquinho, coloca uma fruta. Aí para melhorar um pouquinho, coloca um iogurte e vai melhorando. Mas aí eu percebi que se eu colocar um fígado acebolado no prato, é muito mais gostoso que o whey. Se eu comprar um contrafilé bem saboroso e colocar no prato, é muito mais saboroso que o whey. E aí eu fico pensando que às vezes os meus irmãos estão vindo para a vinha para tomar o whey, quando eles têm na semana o contrafilé fresquinho e saboroso, mas eles não comem o contrafilé, eles preferem o whey, porque vem prontinho, vem mastigado, mas o whey é ruim. Suplementa a proteína, mas é ruim. Igreja querida, não troque o contrafilé pelo whey. Suplemente com o whey, mas não troque. O que o texto bíblico está falando é exatamente isso. Ele está dizendo, quem permanece em Cristo é transformado. Porque olha o que o texto bíblico diz. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Você não pode produzir o fruto que você está precisando neste momento. E talvez você esteja precisando de mais paciência. Deus está te convidando, permaneça nele. Não tem nada mais lindo, nada mais poderoso, nada mais santo, nada mais transformador do que um filho sincero, durante um dia, sentando numa cadeira confortável, quem sabe ajoelhando na beira da cama, abrindo o texto bíblico e dizendo assim, Pai, eu não tenho paciência, por isso estou aqui, permanecendo no Senhor, produza o fruto da paciência. Pai, eu não consigo encontrar contentamento para a minha vida. Produza o fruto do contentamento. Pai, eu não consigo produzir o fruto da compaixão. Eu gostaria de ter mais compaixão pelas pessoas. Eu gostaria de ter mais compaixão pelos meus familiares. Eu não consigo este fruto. Não tem nada mais lindo do que o Filho de Deus sentado em casa, no escritório, à mesa, na beira da cama, abrindo o texto bíblico, orando e dizendo, Pai, produza o fruto da compaixão na minha vida. Porque Ele é a videira, eu sou o ramo, eu por si só não consigo produzir o fruto da justiça, eu por si só não consigo produzir o fruto da verdade, eu por si só não consigo produzir o fruto da bondade, eu por si só não consigo produzir o fruto da misericórdia, eu não consigo produzir fruto algum. Por isso eu preciso da videira. Por isso, querida igreja, não se contente só com a vinha. Esteja na videira. E a videira vai transformar você. Você quer ser mais do que? Paciente, tolerante? Vai para a vinha, vai para a videira. Você quer ser mais do que? Alguém que inspire? Alguém que encoraje? Vai para a videira. Deixa a videira te transformar. Não existe nada mais transformador, belo do que isso. De um homem e de uma mulher que olhando para suas fragilidades e vulnerabilidades, reconhecendo elas diante de Deus, vai para a
videira e diz: transforma a minha vida. Mas também, quando nós estamos permanecendo em Jesus, nós descobrimos uma fonte de direção, uma fonte de vitória para as nossas vidas, uma fonte de direção. Veja o versículo 7 comigo. Olha que lindo esse texto. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ah, você tem na mão a lâmpada do gênio. Você pode esfregar, o gênio vai sair e você vai dizer assim, o gênio vai dizer assim: sim, meu amo, pode fazer 3 pedidos. Quando eu olhei para esse texto, a primeira coisa que eu grifei foi: pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ah, o segredo da vitória para a minha vida, o segredo da direção para a minha vida. Mas aí eu fui olhar com mais calma esse texto e eu falei assim: mas o mais importante não está em pedirão o que quiserem e lhes será feito. O mais importante está: se as minhas palavras permanecerem em vocês. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser e lhes será feito. Existe uma condição para que a minha vida seja vitoriosa. Existe uma condição para que eu tenha sempre uma direção segura para as minhas decisões. E eu sempre tive uma facilidade muito maior para a minha disciplina de oração do que para a minha disciplina de leitura bíblica. Eu confesso para vocês que eu sou meio preguiçoso para ler a Bíblia. E eu tenho uma briga comigo constantemente para não ser profissional do púlpito, para ter que ler a Bíblia porque eu tenho que pregar. É uma luta constante para mim fazer a leitura bíblica para o meu crescimento pessoal. Agora orar não, orar para mim é mais fácil. A disciplina da oração para mim é muito mais fácil do que a disciplina da leitura bíblica. Só que eu comecei a perceber que a minha vida de oração estava sem graça. Estava ficando monótona. Estava ficando chata. Estava ficando repetitiva. Eram os mesmos pedidos, era o mesmo motivo de oração, eram as mesmas coisas. E aí eu fui ler alguns livros, e um dos livros que eu gostei demais é Leia a Palavra, Ore a Palavra. E aí eu comecei a orar a Palavra de Deus. Eu comecei a orar: Senhor, me faça forte e corajoso. Não deixe que eu desvie o meu caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, Pai, continue sendo o meu pastor. Ah, Pai, continue me conduzindo às águas tranquilas. Ah, Pai, continue refrigerando a minha alma. Ah, Pai, quando eu estiver cansado, faz-me deitar em pastos verdejantes. Ah, Pai, às vezes eu me sinto perseguido. Os meus inimigos têm se levantado contra mim. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Ah, Pai, derrame o seu óleo sobre a minha vida. Unge a minha vida com o seu óleo. Ah, Pai, obrigado, porque eu estarei na casa do Senhor para sempre. E eu comecei a orar a palavra, a minha vida de oração foi transformada, igreja. A minha vida de oração foi transformada. E aí eu tive que melhorar a minha disciplina de leitura bíblica para eu ter o que orar. E não ficar no mesminho: Senhor, abençoa meu dia, cuida das minhas finanças. Ah, Pai, cuida da minha empresa, cuida da minha vida profissional. Ah, Pai, cuida da minha esposa, cuida da minha filha. E todo dia a mesma coisa, quase que um mantra e uma reza. E aí o que foi transformando a minha vida de oração foi que agora eu tenho que orar a palavra. Mas se eu não ler a palavra, eu não vou conseguir orar a palavra. E aí eu comecei então a ter uma dinâmica diferente da minha vida de oração. E aí eu comecei a perceber que sim, tudo que eu tenho pedido, Deus tem me dado, porque tudo que eu tenho pedido é simplesmente o que Deus já falou que me daria, porque está na sua palavra. E aí eu aprendi que a palavra transforma o que eu quero. E aquilo que eu quero transforma o que eu peço. A palavra transforma aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero transforma o que eu peço. E eu estava meditando um pouquinho a respeito disso. As minhas palavras
permanecendo em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será dado. E aí me veio o texto de 1 Reis. Queria ler com vocês o texto de 1 Reis. Salomão fez uma oração. E é interessante porque o texto bíblico começa assim. Vamos lá, 1 Reis capítulo 3. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 3. Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém oferecia sacrifícios e queimava incensos nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonho e disse-lhes: peça o que você quer que eu lhe dê. Já pensou, irmãos? Se nesse momento Deus aparecesse para você e falasse assim: meu filho querido, meu filho amado, olha, eu agora sou o gênio da lâmpada. Peça o que você quiser que eu vou lhe dar. O que você pediria? Mais da presença dEle? Mais do poder dEle? Mais da graça dEle? Mais da bondade dEle? Ou aquele sonho que você tem lutado com tantos esforços e não tem saído do lugar, e você pediria que Ele realizasse? Peça o que você quiser que eu vou lhe dar. E o que foi que Salomão pediu? Vamos lá no versículo 9. O que foi que Salomão pediu? Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Todos nós sabemos, Salomão pediu sabedoria. Mas por que Salomão pediu sabedoria? Porque ele foi transformado pela palavra. Olha o versículo 7. E agora, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. E como Salomão chegou a essa conclusão? Porque ele foi transformado pela palavra. Olha o versículo 6. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Salomão reconhece o modo de agir de Deus, e Salomão reconhece o poder e a integridade e o caráter de Deus. Salomão traz à memória quem Deus é, Salomão traz à memória como Deus faz, e a partir deste momento que Salomão traz à memória quem Deus é e que Ele faz, ele reconhece quem Ele é e como Ele está. Sou um menino, sou imaturo, não sei nada dessa vida, como vou reinar diante do seu povo? Dai-me sabedoria, dai-me sabedoria. A palavra transforma o que eu quero. E aquilo que eu quero transforma o que eu peço. Nós, ao permanecermos na videira verdadeira, recebemos direção. A videira verdadeira é uma fonte de direção para nós. Por isso Jesus Cristo vai dizer: eles pecam por não conhecer as Escrituras Sagradas. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, minha vida de oração está muito sem graça, eu precisava dar vida à minha vida de oração. Leia a Bíblia,
ore a Bíblia e deixe ela trazer vida para a sua vida de oração. E deixe ela trazer direção para a sua história. E encontre vitória ao permanecer na videira verdadeira. Porque o texto bíblico diz: pedirão o que quiserem e lhes será feito. Na manhã de hoje, permanecer não é um objeto de intensidade. É um convite à estabilidade. Todo dia um pouco. Constante, contínuo. E a videira vai transformando a vinha. E a videira vai trazendo fruto ao ramo. E a videira vai lapidando e limpando o ramo. Olha o que o versículo 3 fala. Vocês já estão limpos. A poda já tem sido feita. A poda na minha vida é feita pela palavra. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Eu me lembro quando, anos atrás, eu fui na subprefeitura e disse: precisamos podar a nossa árvore aí na frente. Ela está crescendo muito, está chegando nos fios, porque ela estava crescendo também já para o lado de lá. E aí a subprefeitura não tinha equipes para podar a nossa árvore. E demorou. Mas eles vieram e fizeram a poda. Naquele ano que foi feita a poda, não floresceu. No ano seguinte, a poda não floresceu. Mas quando veio o terceiro ano, a nossa árvore, o nosso ipê ficou lindo. Amarelinho, de copa cheia, que chamou a atenção do bairro. Nós gravamos um vídeo. Ficou muito linda. Mas o nosso ipê voltou a florescer depois da poda. Você continua florescendo quando você se permite ser limpo. Quando você se permite ser ou viver a poda. Mas poda dói. Poda arranca lascas. Poda corta. Poda confronta. Poda nos lembra onde estamos pecando, onde estamos errando, onde estamos negligenciando. Poda lembra quão finito somos, quão infantis somos, quão crianças somos, quão incapazes somos. E nenhum de nós gosta de ouvir que não conseguimos. Mas é vivendo a poda que o ramo volta a dar fruto e que nós encontramos direção para a vida na manhã de hoje. Permanecer em Cristo Jesus é receber da videira, fonte de vitória, fonte de direção. Mas por último, veja comigo o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Não é interessante como é prático, como é lindo, como é simples esse texto, mas ao mesmo tempo quanto ele é profundo. Estar na videira verdadeira, permanecer em Cristo Jesus, é permanecer no seu amor, é receber fonte de amor. Mas aqui, fonte de amor não está simplesmente relacionado a essa tendência que nós temos levado a mensagem do Evangelho a produzir o sentimento de bem-estar. Eu sou um filho amado de Deus, verdade. Eu sou um filho querido de Deus, verdade. Como eu acabei de dizer, você é a flor predileta do jardim de Deus, verdade. Mas quando nós pensamos nesse texto, permanecer no meu amor, não é um ato ou não é um texto que nos convida a nos alegrarmos, é a nos satisfazermos no amor que Deus tem por nós. O permanecer no amor de Deus exige de nós atitude. O permanecer no amor de Deus exige de nós agir em amor. O que significa permanecer no amor de Deus? É viver agindo, conduzindo a sua vida no amor de Deus. Ou seja, permanecer no amor de Deus transforma os nossos relacionamentos. Permanecer no amor de Deus transforma os nossos relacionamentos. E aqui a métrica é simples. Olha o que Jesus diz. Versículo 9. Como o Pai me amou, eu também amei vocês.
Jesus não ficou satisfeito com o amor de Deus e dizendo, eu sou o queridinho do papai, sou o predileto do papai, o preferido do papai, e eu estou satisfeito com isso. Não. Ele recebe amor para poder dar amor. E aí o texto bíblico diz então, como o Pai me amou, também eu amei vocês. E agora o que ele fala? Permaneçam no meu amor. Ou seja, agora vão vocês e amem as pessoas. Agora vão vocês e façam o que eu fiz com vocês, como o Pai fez comigo. Então, é o efeito dominó. O Pai ama o Filho nos ama e agora a gente ama aqueles que estão no nosso caminho. Então, permanecer no amor de Deus é ver os nossos relacionamentos sendo transformados. Pela maneira como eu trato as pessoas que estão comigo. Pela maneira como eu me relaciono com as pessoas que estão próximas a mim. Porque permanecer no amor de Cristo é entender que Jesus transforma a nossa capacidade de amar. E um dos textos mais lindos está logo mesmo no livro de João, um texto bem conhecido que fala como o amor que transformou alguém deve levar este alguém a transformar os seus relacionamentos. Pedro. Vamos pensar um pouquinho em Pedro, o apóstolo Pedro. Vira aí uma folha da sua página na Bíblia ou rola aí, se você acessou a Bíblia no seu celular um pouquinho, ou volta nos capítulos. Capítulo 13, versículo 37. Olha o que o Pedro disse. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Logo, Jesus seria crucificado. Jesus está terminando de ceiar com seus discípulos. A madrugada de sexta-feira chegaria. A manhã de sexta-feira chegaria. Ele seria preso, julgado, condenado, levado à cruz. Ele morreria pelos nossos pecados. E aí Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E aí ele tem uma conversa com seus discípulos. E no versículo 36, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, pergunta a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, guarde isso. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Nós conhecemos a história do apóstolo Pedro. Para você que talvez está chegando agora para o nosso convívio, tenha uma cultura não profunda a respeito da história de Pedro, vou lembrar a você. Na noite em que Jesus ele é julgado e condenado, Pedro nega Jesus. O mesmo Pedro que disse assim, darei a minha vida pelo Senhor, é o Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria. Antes que as trombetas tocassem, ele negaria. E ele negou. O Pedro que diz, eu jamais vou te abandonar, é o Pedro que diz, eu não conheço esse Galileu. Não, mas eu vi você andando com ele. Você é um deles. Não era eu, você está confundindo. Por quê? Porque Pedro estava confiado que ele sabia o que era amar pessoas. Pedro estava confiado na sua capacidade humana de amar. Pedro era um ramo que não sabe o que significa o fruto do amor. E ele estava querendo produzir o fruto do amor pelo esforço próprio. E por isso, Pedro vai ter que ser restaurado. Pedro vai ser transformado. E Jesus então vai transformar a maneira de Pedro amar. Num novo diálogo que é tragado entre Jesus e Pedro, lá em João, no capítulo 20. Jesus ressuscita. Jesus aparece então a Maria Madalena. Jesus aparece aos seus discípulos.
E ali lá no capítulo 21, Jesus tem um diálogo com Pedro. Esse diálogo era para restaurar a vida de Pedro, para restaurar o ministério de Pedro, para curar Pedro daquele fantasma que ele tinha de ter negado Jesus. Talvez Pedro estivesse nesse momento com a autoestima baixa, talvez Pedro estivesse nesse momento sem autoridade. Então Jesus tem esse diálogo com Pedro não para colocar o dedo na ferida, mas para passar bálsamo, óleo de cura na ferida de Pedro. E aí vocês conhecem o diálogo, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? Já que Pedro havia dito na frente dos discípulos que nunca o abandonaria e que era capaz de dar a sua vida por ele, agora vem Jesus na frente dos discípulos e pergunta: Pedro, estamos nós aqui de novo, na praia, estou fazendo um peixinho assado para vocês, nós vamos almoçar peixinho assado, vocês acabaram de pescar, vamos ter esse momento gostoso, momento de mesa. Então responde para mim, na frente dos discípulos: você me ama mais do que estes? E Pedro respondeu: o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus vai perguntar a segunda vez, e Jesus vai perguntar a terceira vez, assim como o galo cantou 3 vezes, assim que ele negou 3 vezes antes que o galo cantasse, agora 3 vezes é perguntado a Pedro: traz a memória. Não para pôr o dedo na ferida, mas para libertar. E aí a gente vê a cura de Pedro no versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu. Olha o que Pedro respondeu: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Lá, Pedro diz: eu nunca vou te abandonar. Porque lá Pedro achava que sabia amar. Aqui Pedro diz: o Senhor sabe qual é o tamanho e a minha disposição de amar ao Senhor. O Senhor sabe. É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, eu aprendi a lição, não sou mais louco de dizer que eu nunca vou te abandonar, ainda que esse seja a minha intenção, o meu desejo. Mas agora o meu amor foi transformado, eu já não amo mais na proporção das minhas forças. Agora eu aprendi a amar porque o Senhor me amou e o Senhor sabe qual é a disposição do meu coração e a grandeza do meu amor pelo Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós estamos entendendo então que Jesus primeiro está fazendo algo dentro de Pedro, para depois fazer algo através de Pedro. E aí entra o livro de Atos, que nós estudamos o semestre inteiro. E qual foi o personagem principal logo no começo de Atos? Quem é o grande pregador do início da igreja? Pedro. Mas para que Pedro pudesse ser o pregador, o grande pregador do início da igreja, ele precisava desse encontro com a videira. A vinha precisava se conectar à videira. A vinha, o ramo, precisava aprender o que é amor com aquele que é amor. E sair de cima do seu pedestal. E agora então entender que ele amava, mas ele era limitado no seu amor. E ele continuava sendo um ramo que dependia da videira. E aí eu fico pensando que muitas vezes nós escutamos coisas aí na internet, Instagram e tanta coisa, e a gente acaba trazendo para a nossa vida e fazendo das palavras da rede social as nossas palavras. Talvez você já tenha escutado muitos estudos que diz assim: gostar é diferente de amar. Amar, eu sou obrigado, porque Deus mandou eu amar.
Até os meus inimigos eu devo amar. Afinidade, gostar, não preciso gostar de todos. Mas amar eu preciso amar. Então, dois sentimentos que são colocados em duas classes diferentes, onde gostar é muito mais difícil do que amar. Porque gostar é questão de afinidade. Gostar é questão de convívio. Gostar é questão de empatia. Amar não, amar eu tenho que amar até os meus inimigos. Então, até aquele vizinho mala que você tem, até aquele parceiro seu na empresa mala que você tem, até aquele seu cliente mala que você tem, até aquele fornecedor mala que você tem que amar. Porque a Bíblia está dizendo. Mas eu não preciso gostar dele. Ele entregando o que eu preciso, ele comprando o que eu preciso, ele não deixando o lixo na porta do meu apartamento, ele não ficando me perturbando, ele no canto dele e eu no meu, está tudo certo. E aí eu olho para Jesus, e Jesus vem e diz assim: aquele que permanece no meu amor, precisa transformar os seus relacionamentos. Então eu queria que você pensasse comigo esse conceito. Leia comigo isso. Pense comigo isso. Talvez você não consiga gostar de todos. Talvez não dê. Talvez você consiga me amar, mas você não consiga gostar de mim. Talvez você não consiga gostar de todos, mas permanecendo em Jesus, você pode aprender a amar todos. Porque o amor que você oferece não precisa nascer da afinidade que você sente. Pode nascer do amor que você recebeu de Jesus. E aí eu fico pensando que talvez esse conceito que a gente tem na sociedade, de que amar é obrigação e gostar é escolha, em Cristo Jesus, Ele nos convida a suprimir o gosto em favor do amor. Quem permanece no amor de Cristo, transforma os seus relacionamentos. Agora, por que tudo isso? Por que Jesus está falando tudo isso? Por meu bem-estar? Para o meu conforto, para a minha segurança, para a minha teologia coach, para a minha teologia com viés da psicologia? Não. Sabe por que Jesus está falando tudo isso? Sabe por que Jesus está convidando você a permanecer nele esta manhã? Sabe por que Jesus está convidando você a não se contentar em frequentar a vinha? A não se contentar em servir na vinha, mas a permanecer nele, por causa do versículo 8. Porque quando você permanece em Cristo, você glorifica o Pai. Olha o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então você permanece em Cristo porque você é um discípulo dele. E porque você quer demonstrar que é um discípulo dele. E porque como discípulo de Cristo Jesus, você quer glorificá-lo. E você vai glorificá-lo numa vida íntegra, amando aqueles que estão ao seu entorno, transformando os seus relacionamentos, recebendo direção da palavra. E assim também, permanecendo nele, você vai sendo transformado de glória em glória, segundo as boas a misericórdia dele, como vamos ouvir a mensagem da noite de hoje. Sendo transformados, alma transformada de glória em glória. Glória em glória. Na manhã de hoje eu quero convidar você a pensar. Você é um discípulo de Cristo ou um seguidor de Cristo? No primeiro século, tinham multidões que andavam atrás de Jesus, mas discípulos eram poucos. Talvez nesse século a história não tenha mudado. Existem multidões querendo andar através de Jesus, mas pagar o preço de ser discípulo
talvez continuam sendo poucos. E a minha oração é que esses poucos estejam aqui dentro. Porque discípulo produz discípulo. Porque nós só produzimos, ou nós só reproduzimos aquilo que somos. Nós só reproduzimos aquilo que somos. Jesus convida você, como ramo, a permanecer nele, para que você possa, com a sua vida, com as suas emoções, com as suas escolhas, você possa glorificar o Pai. Para que o Pai seja glorificado por meio da sua vida, por meio das suas escolhas, por meio da sua jornada. Deixa Ele te transformar. Não tenha medo de ser transformado, não. Qual é a área da sua vida que você tem lutado e tentado produzir algum fruto e você não tem conseguido? Tem tantas ferramentas que talvez vendem a possibilidade de você conseguir. Sem Cristo Jesus, você nunca vai encontrar a sua melhor versão. Porque sem Cristo Jesus, a sua melhor versão é o pecado. Qual é a melhor versão de um pecador? É mais sujeira, é mais lama. Agora, a melhor versão de alguém que está crucificado em Cristo é santidade, é transformação. Deixa Cristo te transformar essa semana. O que é que você tem olhado para a sua vida e dito: eu não aguento mais, eu queria ter um pouco mais disso, eu queria ser um pouco mais assim, eu queria um pouco mais daquilo. Permaneça na videira, e ela vai produzir o fruto que você está precisando. Deixe que Ele direcione a sua vida. Traga vida à sua vida de oração, orando a palavra. Talvez dizendo numa manhã, ao acordar: ó Pai, quão bom e quão maravilhoso é, porque hoje é domingo, dia de viver comunhão com os meus irmãos. Porque hoje é quinta-feira, dia de viver cela com o grupo de casais. Porque hoje é segunda-feira, dia de viver dedicadas com as mulheres. Porque hoje é terça-feira, dia de encontrar os meus irmãos no ambiente online para o meu pequeno grupo. Oh, quão bom, Senhor! Oh, quão maravilhoso é andar em comunhão com os meus irmãos, porque hoje é terça-feira à tarde e eu vou me encontrar com as minhas irmãs, as meninas, as mulheres de nossa igreja orando. Ah, quão bom e quão maravilhoso é, ó Pai, porque essa semana eu vou comprar feijoada e vou sentar com os meus irmãos para almoçar juntos. Oh, quão bom e quão maravilhoso é, ó Pai, viver em união. É como o óleo que desce do Monte Hermon e nos cobre com alegria. Ore a palavra, deixe a palavra se tornar vida na sua vida. E assim, transforme os seus relacionamentos. Transforme os seus relacionamentos. Continue dizendo a verdade em amor. Continue dizendo a verdade em amor. E para a gente ir embora, que eu falei tanto de feijoada que vocês estão com fome, né? Mas é domingo que vem só que vocês vão pegar. Não basta estar na vinha, igreja. Se você esquecer tudo que eu falei na manhã de hoje e for embora só com esse conceito, para mim está bom. Se você quiser, até fotografe para você não esquecer. Não basta estar na vinha. Permaneça na videira. Porque quem permanece em Cristo não permanece o mesmo. Quem permanece em Cristo não permanece o mesmo. Eu gosto da vinha. Eu penso na vinha 24 horas por dia, 7 dias na semana.
mas eu só estou diante da vinha, porque todas as vezes em que eu pensei em abandonar a vinha, eu fui para a videira. E a videira me lembrou que sem Ele, a vinha é pesada. Que sem Ele, acordar de manhã é pesado. Que sem Ele, um processo é pesado. Um cliente é pesado. Que sem a videira, abrir a planilha de custos é pesado. Sem Ele, receber o boleto dos impostos da nossa nação é pesado. Sem Ele, enfrentar um problema conjugal dá vontade de divórcio mesmo. Sem Ele, receber o diagnóstico de uma doença terminal é depressão mesmo. Sem Ele, eu nada posso fazer. Por isso, no dia do desespero da sua alma, corra para a videira e permaneça em Jesus.